O que eu entendi da ideia do Valdo é que a inadaptabilidade aqui tem mais a ver, tem tudo a ver com isso que vocês estão falando. Eu concordo, está muito bom. Mas tem a ver com a coerência da pessoa. Não é tanto... É o externo, mas é a consciência. Tanto é que ele fala aqui que a pessoa, ela planeja lá no curso intermissivo e tal, contato com o evoluciólogo, eu nem sei agora onde é que está, eu sei que eu marquei em algum lugar aqui. E chega aqui e ela não se adapta à ProEx que ela planejou. Ela está inadaptada àquilo que, entre aspas, você já está dentro dela. Entende? Então, por isso que aí ele botou essa listagem aqui de 10, né, que são... digamos assim, autocorrupções daquela consciência, que ela tem um curso intermissivo, ela tem lá uma lucidez, enfim, um preparo, e chega aqui e ela não se adapta àquilo que ela mesma se comprometeu, né? Se comprometeu. Então, é um processo também... Aquela filosofia do futebol vem, né? Treino é treino, jogo é jogo, né? Então a pessoa, né, o curso intermissivo, ele vai dar uma parte teórica para a gente e vai ser menos prática e mais teórica. E aqui a gente vem para valer, né? Quando a gente fala em adaptação, a gente tem uma ideia de a gente de conformar, né, ao algo externo aqui do mundo intrafísico. Mas pelo que eu entendi ali, é tu te conformar com a tua ProEx. Sim. Então que tem a ver com autocoerência, né? Tem a ver com autocoerência, com teática, sabe? E eu acho que a gente pode botar assim, a gente pode fazer até uma listagem de tipos de adaptações, né? A gente pode botar, então, essa adaptação proexológica, que a gente está falando aqui, e um outro tipo de adaptação está relacionada, que é essa adaptação à vida intrafísica, às relações humanas e tal. Eu até estava lembrando da síndrome do estrangeiro e de alguns outros até transtornos psicológicos, que é a pessoa não conseguir se adaptar ao convívio social. Aí já é outra coisa. É claro que isso vai acabar prejudicando a execução da ProEx, mas é uma adaptação mais intrafísica, mais mundana, mais a realidade do mundo atual. Essa coisa de vida mental somática, eu acho assim, legal, top. Só que eu acho que é discernimento que a gente tem que colocar. Porque às vezes, tá, eu vou assim, claro que não vou contar nenhum caso, nada. Mas, por exemplo, às vezes eu converso com a pessoa está extremamente, entre aspas, mental somática na convicção errada dela. E isso entra nas emoções que atrapalham a ProEx. Então, eu vou dar um exemplo. Não, aquela pessoa fez aquilo, então isso significa que ela é uma pessoa, ela fica melindrada, magoada, machucada, e aí é a emoção, só que daí aquela emoção, como aquela emoção não foi elaborada, discernida, ela racionaliza aquilo ali, não, aquela pessoa ali eu vou excluir, ou aquela pessoa ali não serve, alguma coisa nesse sentido, entendeu? E aí acontece, que está falando até com a Mabel, que a gente pode fazer brincando aqui sem emoções que são antiproexológicas. Então, por exemplo, mágoa. Eu acho que a questão de mágoa, melindre, essa coisa da ausência do hétero-perdão, está entre os maiores obstáculos para a pessoa dinamizar a ProEx dela. Porque daí, vamos supor, eu tenho um atrito contigo, João Paulo, a gente tem aqui um atrito, e daí eu te corto da minha relação social. E se alguém vir me perguntar, eu vou dar ali 100 argumentos lógicos, racionais, mentais somáticos, que justificam a minha atitude. E eu vejo o seguinte, que na Conscienciologia a gente puxa muito mental soma, discernimento, mas eu acho que as estratégias, o discernimento para lidar com as emoções, o discernimento para lidar com o psicossoma, eu acho que é algo que a gente pode trabalhar mais. Eu diria que o que você está falando, eu não considero que seriam argumentos mentais somáticos, seriam racionalizações. Exatamente né? isso. Mental somático vai ser positivo, né?
São racionalizações. A pessoa ela tem uma intelectualidade... Mecanismos de defesa. Exatamente. Ela consegue colocar numa linha pseudológica, né, determinadas coisas para justificar a atitude dela, que é puramente emocional. Né? Exato. Então aí está faltando o discernimento que precisa ser refinado. Aí entra a questão da pessoa fazer consciencioterapia, fazer as reciclagens dela, né, promover um maior abertismo, maior intercompreensão, maior sobreparamento, enfim, virar um serenão. Eu queria só comentar. A gente não pode esquecer que a gente renasce num corpo de bicho. Então, não é além dessa questão da reciclagem, da consciência, nós estamos, é contraintuitivo. Todo o nosso organismo ele está trabalhando de maneira primitiva e, digamos assim, até certo ponto, antiproexológica, se a gente deixar o natural, o instinto tomar conta. Então, é uma luta grande aí, né? Eu lembrei de uma experiência que eu tive, uma vez eu vou relatar rapidamente. Logo que eu cheguei aqui em Foz, 20 e poucos anos, e eu estava lá no Holociclo, começando a trabalhar com o professor Valdo, participar das coisas, e aí um dia eu cheguei para ele e falei, e aí teve uma palestra dele, que aí uma pessoa da plateia começou a questionar ele debateu, discutiu, e a pessoa da plateia foi até embora. Não sei se os mais antigos vão lembrar disso aí, enfim. Aí no outro dia, eu cheguei para o professor Valdo e falei, pô, professor Valdo, eu confio nas pessoas, né? Eu acho que todas as pessoas são bem intencionadas, mais ou menos nesse sentido. Aí ele chegou e falou para mim, isso aí é da intermissão. Ele falou assim, mas como assim? Tu vem do curso intermissivo, tu é jovem ainda. Então, curso intermissivo, tu tá lá de psicossoma, volitando, comunex, mais evoluída. Eu não lembro se ele falou isso, mas... melhorzinho. Difícil ter falado. Melhorzinho, fazendo excursões. Então, você está lidando, convivendo com outros intermissivistas. Então, entre aspas, um paraísinho ali que tu tá. Aqui é todo mundo, né? Aqui é. Aí, daqui a pouco, você ressoma e aí você vem aqui para a selva humana. Exato. E aí demora para fazer essa adaptação. Porque você ainda está com aquele holopensene recente. E você chega aqui, então aí você começa a achar que todo mundo é bem intencionado, que todo mundo é legal, que as pessoas... E aí isso aí é um exemplo de inadaptação. Você estava no bem bom, depois adaptar na dureza é difícil, isso, né? Exatamente. Todo mundo é legal, todo mundo ajuda, todo mundo compreende as mesmas coisas que eu. Aí começa a quebrar a cara, começa a ter frustração. Opa. Chega aqui, você fala de conscienciologia, o outro acha que você está maluco, que não sei o quê, tem problema, manda psiquiatra, qualquer coisa assim. Mas só um detalhe, já que você citou meu exemplo. Com realismo e sem ingenuidade, que era o meu caso ali. Que ali, né, havia uma ingenuidade ali de eu achar que todo mundo era bonzinho, bem intencionado, positivo, todo mundo era serenão. Então, havia uma falta de realismo, havia uma inadaptação com a realidade das consciências, inexperiência também. Então, concordo contigo, esse holopensene, tentar resgatar, reviver esse holopensene, mas com muito discernimento e pés no chão, né? Pés na rocha e mental. Você tinha quantos anos? Quando eu cheguei aqui, 22, 23. Eu acho que tem um tanto de inadaptação, mas também tem um pouco de idealismo, né? Total, bastante. Já a parte da ingenuidade, né? O idealismo. Sim. Você queria... O mundo você gostaria que o mundo fosse daquela forma que você imaginaria, assim, né? Eu acho que também a gente tem que considerar aquela velha discussão do conteúdo e forma também, né? Porque às vezes tem, né, já que tu citou aqui o nosso convívio, tem aquelas pessoas que chegam, se adaptam super rápido, assim como elas se adaptam rápido, elas vão embora rápido também. Existe. Então aí tem alguns fatores de qualificação dessa adaptação que é interessante a gente observar também, né? Usando o teu exemplo, construção de vínculo, e um real entendimento do que é a conscienciologia, porque às vezes a pessoa se adapta bem, vamos supor, né? A pessoa, ao longo da vida dela, sempre foi sociável, sempre foi uma pessoa aberta, extrovertida, tem bastante experiência, ela chega aqui e ela começa a nadar de braçada no voluntariado.
Às vezes rapidinho já está coordenando um projeto, uma IC, um curso e tal. Por quê? Porque ela tem bastante sinapse no trato com as pessoas, no trabalho e no cotidiano ali dos processos administrativos, mas a gente ainda não viu o processo consciencial dela, que às vezes demora um pouco mais para aparecer, né? A profundidade das reciclagens da pessoa. Então, eu acho que nesse teu exemplo entra essa questão do confort aí. Mas realmente tem pessoas que elas têm uma facilidade muito grande de mudança de bloco, de adaptabilidade. É impressionante. Então, assim como tem, isso aí eu vejo esses contrastes assim bastante no consultório. Assim como tem aquelas pessoas que têm uma mentalidade mais engessada, que elas têm dificuldade de virar a página, de tentar algo novo, de se reinventar. Outras, é o contrário, elas é demais. Elas fluem demais, um dia é uma coisa, outro dia já é outra, passou uma semana já é outra pessoa, que é muito dinâmico. Então, realmente, essa adaptabilidade aí é um tema, ele acaba sendo, nós estamos falando da adaptabilidade cosmoética evolutiva, de tu fixar, te adaptar a coisas, fixar coisas positivas, né, evolutivas, cosmoéticas. E aí, nesse caso, às vezes, aí tem que ver também o processo psicológico da pessoa, o processo psiquiátrico da pessoa.